Bom dia, boa tarde, boa noite, meu pessoal. Como vocês estão, oitavo ano? Tá tranquilo? Espero que sim, tá bom? Hoje nós vamos fazer mais uma aula espelho, né? Nós estamos bem-vindos a mais essa aula espelho. Vamos relembrar alguns conteúdos que a gente estudou na quinzena passada, né? Sobre raiz quadrada e raiz cúbica. É um conteúdo bem interessante, só que a gente precisa ter um conhecimento de tabuada. É algo bem simples, né? Porque ao fazer multiplicação, eu sempre estou procurando números que me ajudam a achar uma determinada resposta para deixar mais fácil para mim responder a questão. Então, para isso, o que mais vai me ajudar é a tabuada, porque tudo se resume, nesse caso, a raiz quadrada, a uns números que eu vou utilizar na tabuada. Então, eu vou compartilhar aqui, ó, nós vamos verificar no nosso livro o que o livro tem a dizer sobre raiz quadrada e raiz cúbica. E a gente aí pode dar uma definição melhor, né, para uma resposta. Raiz quadrada. A raiz quadrada era interessante porque a raiz nada mais é que é o oposto à operação contrária de potência. Toda operação que a gente imagina tem uma operação contrária. Por exemplo, se eu estou somando, eu vou subtrair. Se eu estou multiplicando, eu vou dividir. E se eu estou fazendo a potência, eu vou fazer a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada nada mais é do que uma situação que nos ajuda a encontrar, por exemplo, ou identificar o resultado da potência ou valores que eu estou procurando. Aqui, o nosso livro aqui, ó, ele fala que a S quadrada tem uma área de 36 centímetros quadrados. Como é um quadrado, todos os meus lados são iguais. Então, aqui vale L, em cima é LL. E para eu descobrir essa L, eu vou me imaginar que número que eu vou multiplicar por 36, que número eu vou multiplicar por ele mesmo, né, porque é uma raiz quadrada, que vai dar 36. O mais fácil que eu posso encontrar é o 6 e o menos 6. São dois números que eu posso identificar. Só que como eu estou falando de lado, então meu número mais próximo vai ser o 30, vai ser o 6 positivo. Porque você não tem, imagina, você tem uma quina negativa. Você tem uma parede negativa, um ponto negativo. Como se considera um ponto negativo em uma quina? Em um lado, por exemplo. Né? Então não tem como. Então a nossa resposta tem que ser um número positiva. Até porque a raiz quadrada não permite uma raiz quadrada de número negativo. Então você não pode achar uma raiz quadrada de menos 4, uma raiz quadrada de menos 9, menos 16, menos 25, porque não existe. Não existe nenhuma situação que eu multiplique por ele mesmo, ou seja, se eu estou multiplicando por ele mesmo, estou repetindo ambos os sinais positivo e negativo para definir uma situação mais de boa. Não é mesmo? O nosso livro fala aqui, ó, realmente, como não tem número negativo, um lado negativo, então eu considero o 6 como o meu número positivo para achar meu lado. Então, meu lado vale 6 centímetros. E essa operação que a gente fez de tirar a raiz quadrada é chamada de radiciação. E a radiciação nada mais é que eu vou verificar aqui, ó, fazer esse Vzinho aqui. Temos o índice, que é o 2, só que nunca aparece porque realmente não é necessário, que é o mais padrão do padrão, tanto que o nome dele recebe raiz quadrada, né? Temos o radicando, que é o número que nós vamos tirar a raiz quadrada. Temos a resposta, que é chamada de raiz quadrada. E temos o radical. Então a resposta é raiz quadrada? Sim. Se for uma raiz cúbica, a resposta vai ser uma raiz cúbica. Se for uma raiz quarta, a resposta vai ser uma raiz quarta, tá bom? Aí tem aqui uma pequena historinha sobre como surgiu o símbolo de raiz quadrada, muito boa, depois vocês dão uma olhadinha. E a gente pode tirar a raiz quadrada de números fracionários, é claro que tem que permitir isso para a gente, né? Então, eu tenho a raiz de 2 aqui, a raiz de 4 sobre 9, então eu posso separar a minha raiz. Então, vai ficar a raiz de 4 sobre raiz de 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 sobre 9, mesma resposta. Então, quando você tem esse tipo de situação, você pode separar a sua raiz de acordo com a situação, né? Você não precisa ter uma raiz completa pegando todos os elementos. Você pode separar a raiz para ficar bem mais fácil e compacto para a gente trabalhar. O número, quando a gente tem uma raiz quadrada, ou seja, um valor exato, ele é chamado de quadrado perfeito.
Então, a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, são quadrados perfeitos. Agora, como você tem uma raiz quadrada de 5, você não tem um valor exato. Se você não tem um valor exato, significa que você não vai achar um valor perfeito. Então, ele fica imperfeito, né? Por mais que você multiplique a resposta por ele mesmo, nunca vai dar o valor 5. Então, se você jogar na calculadora a raiz quadrada de 5 e multiplica pelo mesmo resultado, vai dar 4,99998, 4,999, 4,9, mas nunca vai ser o resultado 5, porque não tem como, você não tem um valor perfeito. Assim como a raiz quadrada, aqui ó, temos exercícios que a gente fez, corrigiu, né, durante a aula, assim como a raiz quadrada, a gente tem também a raiz cúbica. E a raiz cúbica é igualzinha à raiz quadrada. A única diferença é que eu tenho um elemento que está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E o interessante da raiz cúbica, aqui ó, 25, é que ele permite a situação mesmo parecida, ó, tem a raiz cúbica de 2, porque 2 é, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 é 8. Então, é sempre o oposto, né, da situação. E o interessante é que a raiz cúbica, que eu tinha parado de falar agora há pouco, é que ela permite um número negativo, como um radicando. Então, a raiz cúbica de menos 512 é menos 8. Por quê? Menos 8 elevado a 3 é menos 512. Ou seja, então você pode ter um valor negativo no radicando, apenas se o resultado for exato, é claro, né? Então, se não tiver um valor exato, ou se não existir esse número, então a gente pode verificar que não existe. Em dúvida, se você fez a continha certa, coloca a potência. Então, aqui, ó, 3,3, raiz cúbica de 3.303,375. É menos 1,5. Por quê? Menos 1,5 elevado ao cubo, menos 3,375, né? Então, o ponto interessante da raiz cúbica é esse, que permite que você tenha um valor negativo, tá bom? Ah, professor, então como que eu vou descobrir? Quando você não tiver uma calculadora, é o que eu falo para vocês agora, que vocês precisam saber a tabuada. Por quê? Vamos aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, ó, esses 4 números aqui, e eu quero descobrir a raiz quadrada deles. Como que eu vou calcular essa raiz quadrada? Vamos lá, 441. Primeiro passo, eu verifico a posição que está o 441. Então, eu tenho, ó, o 81 é o maior, é o máximo que a gente tem de só um elemento. Então, eu tenho 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. Se tiver também, eu posso imaginar o 40 ao quadrado. Vamos lá. Um 40 ao quadrado é igual a quê? 1.600. Opa. Vamos ver aqui. 1.600. E agora só vou verificar onde está o meu 441. Ele está, se eu olhar aqui, ó, ele vai estar nesse meio, entre 400 e 900. Então, a minha resposta vai ser 20. 20 o quê? Agora eu só preciso olhar o meu último número. Eu tenho o número 1 aqui, ó, acabou em número 1. Aí eu vou olhar aqui nessa tabela quais são os resultados que tem 1 no final. Eu tenho 1 ao quadrado e tenho 9 ao quadrado, que dá 81. Aí, ou seja, pode ser 21 ou pode ser o 29. Qual que vai ser a resposta? Eu vou olhar. 441 está mais próximo de quem? Do 400. Ele está bem no comecinho. Então, se ele está no comecinho, então vai ser 41 vezes 41. Ó, por causa do 41, ó, para no coisa. Vai ser 21 vezes 21, ó, porque é o mais próximo que eu tenho, ó, de cima. Então, o resultado vai ser o 21. Então, com a raiz quadrada de 441 é 21. Próximo aqui, ó. Eu tenho a resposta, eu tenho a raiz quadrada de 289. 289, eu vou verificar a posição onde ele está. Ele está entre 10 e 20, então ele vai ser 10. 10 o quê? Vamos ver. Quem tem o final 9 aqui na resposta? Eu tenho 3 ao quadrado e tenho 7 ao quadrado. 7 ao quadrado igual a 49. Então, a minha resposta final vai ser ou 13 ou 17.
Aí agora só preciso verificar em qual parte dos 289 está mais próximo. Se é do 100 ou do 400. Ele está mais próximo do quem? Do 100. Né? Ele está bem mais próximo do 100. Então, se ele está mais próximo do 100, então a nossa resposta vai ser 13. Por que tá? Por que o 13? Porque o 13 está começando. Ó. 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13. Então, ó, 13 vezes 13 é 289. 361. Como que eu vou verificar? Mesma coisa, vou verificar aonde ele está localizado, 361. Então, ele está localizado, ó, 361, entre 100, está localizado entre 100 e 400 de novo. Então, se ele está localizado, ou vai ser alguma, vamos ver, quem termina com 1 aqui, ó. Eu tenho um 1 aqui, número 1, e tenho o 9. Então, se aqui, no caso aqui, eu tenho o pode ser o 11 ou pode ser o 19, depende da minha resposta. 361 não está mais próximo do 400? Não está mais, a resposta não está mais bem próxima, pertinho. Então, se ele está pertinho do 400, então a minha resposta final vai ser qual? Minha resposta vai ser 19. Então, vou colocar 19. Então, a raiz quadrada de 361 vai ser 19. 1156. Eu quero descobrir esse resultado. Qual que vai ser o meu resultado? Ó, então, identificar a posição. Então, ele vai estar entre 30 e 40. Então, vai ser 30. Vou verificar o final 6. Ó, tem o final 6. Onde que tem acaba com 6? Eu tenho o 4 e tenho o 6. Então, pode ser 34 ou 36. Aí agora eu vou perguntar para vocês. O 1156 está mais próximo do 900 ou está mais próximo do 1600? Né? Então, ao verificar essa resposta aqui, a gente pode verificar situações que podem fazer a gente achar a resposta. Vai ficar mais fácil para a gente. Então, eu tenho que, nesse caso, como são valores bem próximos, eu vou deduzir, ó, porque ele está muito mais próximo de 900. Então, se ele está muito mais próximo de 900, então a minha resposta vai ser 34. Então, a raiz quadrada de 1156 vai ser 34. Coisa, né? Então, a gente tem que ter muito critério. Raiz cúbica. A raiz cúbica ela é muito interessante também. Ó. Por quê? A raiz cúbica ela não vai ter nenhum resultado repetido, como no final. Aqui, ó, eu tenho final 1, final 8, final 7, final 4, final 5, final 6, final 3, final 2, final 9. Ou seja, só verificar a resposta e eu já vou saber onde ele vai estar. 1728. 1728 está entre 1000 aqui e 8000. Então, ele vai ser, ó, 1728, veja o último elemento. Quem vai ser? É o 8. Então, acaba aqui, ó, um elemento que tem o 8. Então, a resposta vai ser 12. Próximo. Raiz cúbica de 15.625. O único número que termina com 25 aqui é 5. Vamos ver. 15.625 está entre quem? 8.000 e 27.000. Então, vai ser 25, porque é entre 20 e 30. Ó, 20 e 30. Próximo número. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 6.859. Ou 6.859 está entre quem? 1.000 e 8.000. Né? Então, está entre 10 e 20. Então, quem termina com 9 aqui? Quem termina com 9? O 9. Ó. 9 ao cubo? 729. Então, a resposta final vai ser 19. Raiz cúbica de 32.768. 32.000 está entre quem? 30 ao cubo ou 40 ao cubo. Termina em qual número? Termina em 8. Então, a única resposta aqui que termina em 8 vai ser o 32.
Então, é com essa dica aqui que a gente imagina. Professor, eu não sei calcular raiz quadrada, como é que eu faço? Então, aí, nesse caso, é mais simples você saber a raiz cúbica, aliás. Eu não sei calcular a raiz cúbica. Como que eu faço? Olha, calcula a raiz quadrada, quer dizer, calcule, não sei identificar a potência cúbica ou algo assim. Então, o que eu faço? Calculo a potência. Calcula a potência de 2, ó. Eu não sei a raiz cúbica de 3. A potência de 3, ó. Eu não sei quanto que mede, vamos tirar aqui da tela, né, para ficar mais fácil. Eu não sei o quanto que é 3 elevado ao cubo. Como que é? Ah, mas é só fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 3 é 27. Então, é uma forma a gente aprender. Tá bom? Espero que tenha ajudado a lembrar um velho conteúdo. Foi um prazer, tá? Bom descanso para todos. Exercitem a mente, não deixem de fazer exercícios, se for possível, decorem a tabuada, ou tentem entender o conceito da tabuada, tá bom? Que é muito bom e ajuda a gente bastante, tá bom? Um bom descanso, até a próxima aula de espelho. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal.